Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje estaremos dando continuidade às atividades da disciplina de História, onde iremos concluir em nossa terceira unidade o assunto Revoltas no período colonial. Acompanhem. Pegue seu livro, Brincando com História e Geografia, e abra nas seguintes páginas, 44 até a página 49, onde estudaremos sobre Tensão no Nordeste, Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates e Conjuração Baiana. Tensão no Nordeste. Bom, meus amores, vamos relembrar nossa última aula, o que falamos. Qual a motivação dessas revoltas? Em função da exploração exagerada da metrópole, ocorreram várias revoltas e conflitos no período colonial no Brasil. O governo português, ele procurava o quê? Ter controle de diversas atividades na colônia, sobretudo quando elas geravam riqueza, como, por exemplo, a produção do açúcar, o comércio, a mineração. Esse controle provocou esses muitos conflitos. Então, após a saída dos holandeses do Nordeste, muitos outros lugares da região passaram por dificuldades econômicas, o que continuou gerando grandes conflitos e envolvendo tanto os colonos quanto os representantes do governo português. Agora, observem o mapa do Brasil para que possamos averiguar o local onde esses conflitos ocorreram. Iremos nos concentrar para o lado do Nordeste, onde fica localizado o estado do Maranhão, que foi onde ocorreu a revolta de Beckman, o estado de Pernambuco, onde ocorreu a Guerra dos Mascates, o estado da Bahia, onde ocorreu a Conjuração Baiana. Então, você vai se concentrar justamente na cor laranja no mapa. É nesta região que você encontrará todos esses estados, os quais trabalharemos agora. Revolta de Beckman. A revolta de Beckman ocorreu no Maranhão no ano de 1684. Principal causa foi a falta de mão de obra escrava, o desabastecimento e os altos preços das mercadorias comercializadas pela Companhia Geral do Comércio. No Maranhão, a oferta de produtos manufaturados era pouca. E mesmo os fazendeiros mais ricos tinham dificuldades em conseguir produtos europeus e escravos que vinham da África. Para resolver o problema, o governo português prometeu ajudar os maranhenses por meio do quê? Da Companhia Geral do Comércio do Maranhão, que foi criada justamente para isso. A missão dela era fazer o quê? Facilitar a entrada de alguns produtos na região e promover a venda do açúcar maranhense. Mas isso não aconteceu. Líderes da revolta de Beckman foram Manuel Beckman, Jorge Sampaio e Thomas Beckman. A Companhia Geral do Comércio do Maranhão não cumpriu as promessas que foram feitas, o que gerou muitas revoltas em São Luís. Os moradores assumiram o governo da região em 1684,
liderados pelos irmãos Beckman, Manuel e Thomas. Por esse motivo, o movimento ficou conhecido como Revolta de Beckman. Quem fazia parte da classe social desse movimento eram justamente os comerciantes, os religiosos e os donos das terras. Consequências. Mesmo com tanta insatisfação, Thomas foi a Lisboa buscar ajuda financeira com os portugueses, enquanto Manuel permaneceu no Maranhão. O governo português, contudo, não aceitou as propostas dos irmãos Beckman. E os revoltosos foram presos e condenados. Os dois grandes líderes foram Manuel Beckman e Jorge Sampaio, mas ambos foi condenado e executado à morte em 1695. Já o irmão de Manuel, Thomas Beckman, foi condenado à prisão por um período de 20 anos. Observe a imagem. Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um conflito entre os mascates, comerciantes de Recife, que em sua maioria eram portugueses, contra os senhores de engenho de Olinda. A Guerra dos Mascates aconteceu entre 1710 a 1711. Vamos entender melhor. O que significa mascate? Mascate quer dizer mercador ambulante, ou seja, vendedor que oferece mercadoria em domicílio. E o que significa senhores de engenho? Senhores de engenhos são aquelas pessoas que são muito ricas, ou seja, aquelas pessoas que detinham o poder, ou seja, comandavam tudo, para nós entendermos melhor essa história. A retirada dos holandeses afetou bastante a região central de Pernambuco, onde se localizavam Recife e Olinda. Os produtores de açúcar de Olinda passaram a enfrentar a concorrência dos holandeses, que ocuparam outras regiões na América para poder produzir o açúcar com as técnicas que eles haviam desenvolvido aqui no Brasil. Além disso, essa concorrência fez cair o preço do açúcar, o que agravou a situação financeira dos olindenses. Enquanto Olinda passava por dificuldades, o povoado de Recife seguia desenvolvendo-se graças à intensa atividade de seus comerciantes, chamados também mascates, lembraram? Esses comerciantes passaram a fazer diversos empréstimos aos fazendeiros olindenses. Embora estivessem em dificuldades financeiras, os fazendeiros de Olinda ainda detinham o controle político, ou seja, eram eles que mandavam na região. Assim decidiram fazer o quê? Aumentar a cobrança de imposto sobre os povoados próximos, incluindo quem? O Recife. Essa cobrança desagradou bastante aos comerciantes do Recife, que conseguiram que o povoado fosse elevado à categoria de vila e assim seus habitantes não iriam mais precisar pagar impostos aos administradores de Olinda. Líderes e causas da Guerra dos Mascates. Revoltados com a nova situação, um grupo de olindenses invadiu Recife em 1710, com o objetivo de assumir o controle da vila, dando início ao conflito que ficou conhecido como Guerra dos Mascates. Essa revolta só foi resolvida em 1711, quando o governo português nomeou um novo governador em Pernambuco. Na verdade, a Guerra dos Mascates ela deve ser vista como um conflito pelo poder político local, pois, na realidade, havia a disputa entre Olinda,
que detinha o quê? O poder político, né, que ela comandava tudo, mas Recife era detentora do quê? Do poder econômico, pela supremacia da capitania de Pernambuco, certo? Então, essa desigualdade econômica e a crise açucareira, que nós podemos dizer que foram as causas desse movimento, ou seja, desta guerra. Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ocorreu em 1798 na Bahia, com o objetivo de separar o Brasil de Portugal e acabar com o trabalho escravo. Após a mudança da capital da colônia para o Rio de Janeiro, ocorrida em 1763, as condições da vida na cidade de Salvador pioraram. Houve aumento de impostos, diminuição na oferta de alimentos, intensificação do preconceito racial e, com todos esses fatores, a violência na cidade se agravou. Em meio a essa instabilidade, notícias de revoltas bem-sucedidas em outros países inspiraram muitos habitantes insatisfeitos de Salvador e assim surgiu o movimento que ficou conhecido como Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana defendia a proclamação da República, a abolição da escravidão, a diminuição dos impostos, abertura de portos, fim de preconceito racial e salários mais justos. Como vocês podem observar as imagens, nós temos a bandeira que representa a Conjuração Baiana. As três cores, vermelho, branco e azul, são usadas para representar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O movimento contou com a participação de pessoas livres e escravizadas. Entre eles, havia ricos e pobres, que tinham interesses diversos. Os ricos desejavam o fim do poder do rei de Portugal sobre o Brasil. Já os pobres, muitos deles ex-escravos, desejavam o fim da escravidão e melhores condições de vida, pois as principais causas foram insatisfação popular com elevados preços cobrados pelos produtos essenciais e alimentos, forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil e a extrema pobreza e a desigualdade social. Foram as grandes causas desse movimento. Quem fazia parte desse movimento? Na verdade, eram os comerciantes, os soldados, os artesãos, os alfaiates, negros libertos, mulatos, entre outros, como você pode observar a imagem abaixo, que nos mostra a cidade baiana. Dentre os líderes do movimento da Conjuração Baiana, tiveram vários. Podemos citar, dentre muitos, Cipriano Barata, que era o médico dos pobres, como você pode observar na imagem ao lado. E os demais, como Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus, todos eles lutavam pela Conjuração Baiana. Então, podemos afirmar que a Conjuração Baiana foi um movimento de pessoas livres e de escravos
com interesses diversos, especialmente o desejo por autonomia política em relação a Portugal, o fim da escravidão e melhores condições de vida. Agora que aprendemos e concluímos o assunto sobre revolta no período colonial, vocês darão uma pequena pausa no vídeo e tentarão resolver a tarefa da página 47. Quando vocês terminarem, deem um play no vídeo novamente para fazer a correção, ok? Agora, vocês farão a tarefa das páginas 48 e 49. Façam com calma, leiam com calma todas as atividades. Qualquer dúvida você volta ao vídeo, tá? Bons estudos, boa aula e até a próxima videoaula. Beijo, tchau!